Boa noite a todos que estão nos assistindo, começam a acompanhar a nossa live. Hoje um horário diferente, você sabe que a gente está sempre no horário do intervalo do almoço, sempre conversando sobre temas que importam muito para a classe trabalhadora, enfim, para nós todos. E hoje a gente quer debater um pouco o conceito de educação popular. O que é educação popular? Qual a importância dela, inclusive, né, para nós que somos servidores públicos ou trabalhadores do setor público. Enfim, as pessoas que defendem a educação pública. O que esse conceito tem a ver? O que ele diz? Qual é a história desse conceito? De onde ele vem? E como ele pode servir para a gente, inclusive, superar esses desafios do tempo da pandemia, podemos chamar assim, nós estamos vivendo o tempo da pandemia na sociedade humana. E para conversar sobre esse tema, nós trazemos aqui duas educadoras populares que são amigas minhas, eu conheço elas aí, a Tavama eu conheço mais recentemente, há 4 anos, né, das lutas, enfim, contra o neoliberalismo no município de Porto Alegre, a minha colega da rede municipal, e a Fernanda, que eu conheço já há um tempinho mais largo, né, desde 2008, a Fernanda, desde lá da nossa graduação, ela fazia pedagogia e eu fazia música lá no IP, então, e a gente esteve junto em vários lugares. Mas, enfim, estamos juntos aqui, todo mundo, né, nessa luta brava, que é um tempo muito difícil para a educação pública, os inimigos da educação pública ganharam muito espaço, muito poder, inclusive por dentro do Estado, e de que forma a gente quer pensar hoje uma superação desses desafios, e como os conceitos podem nos iluminar, podem ajudar a gente a perceber essa realidade, podem ajudar a gente a desestruturar, digamos, essas amarras que tem sociais que dificultam as pessoas acessarem não só a educação, mas acessarem direitos na sociedade. E aí a gente pensa que a educação popular ela é muito importante para que a sociedade possa refletir e conceitualizar, inclusive, porque quem não conhece a educação popular é um movimento que começa no final da década de 50, 60 e vai na América Latina ocupar muito espaço de reflexão e proposição para a superação, né, do autoritarismo, a superação, enfim, da opressão contra a classe trabalhadora, a superação dos desafios que o capitalismo naquele momento apresentava para a sociedade latino-americana, que hoje esse conceito já é um pouco diferente para algumas pessoas, já não se usa mais latino-americano, né, se usa americano, enfim, depende de como as pessoas observam. Mas a gente trata, na educação popular, de pensar como se pode construir a libertação, como se pode construir a superação dos desafios que a desigualdade traz e que o autoritarismo, inclusive, quando não tem democracia, quando não tem participação, quando não tem o sujeito sendo ele mesmo, o sujeito sendo produtor de conhecimento. E a educação popular, ela traz isso, né? Pensar. Então, a gente quer conversar um pouco hoje com a Fernanda, que é doutora em educação e dá aula lá no mestrado e no doutorado da Universidade UNOESC de Santa Catarina, e faz parte também, militante da EPA, que é a Associação dos Educadores Populares de Porto Alegre, MEP, que é o Movimento de Educação Popular do Rio Grande do Sul, e do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Enfim, uma professora que tem experiência na educação pública e agora está trabalhando com a formação de professores, e muito nos honra a presença dela aqui. E também nos honra muito a presença da professora Tavama, que há muito tempo, né, dá aula já na Lomba do Pinheiro, conhece, são duas pessoas que são dessa região, uma região muito importante da cidade, elas moram lá, elas conhecem e sabem da educação popular não só nos conceitos, mas na prática. E a Tavama agora tem liderado, né, com um conjunto de educadores, um processo muito bonito na Lomba do Pinheiro, que é o Quilomba, que é um cursinho pré-vestibular para pessoas daquela região, enfim, para alunos que precisam, sim, acessar o ensino superior. Então, esse cursinho, ele constrói um conhecimento na perspectiva da educação popular. Ela hoje é coordenadora desse curso e ela também é membro do Conselho Popular da Lomba, que, para quem conhece Porto Alegre e quem conhece orçamento participativo ou democracia e participação na cidade, já ouviu em algum momento falar do Conselho Popular da Lomba, que para os poderosos, vamos usar assim, ele incomoda, mas para a sociedade como um todo, os trabalhadores, ele constrói lutas e constrói conquistas, principalmente para a região, não só da Lomba do Pinheiro, mas ele é, como é que se diz, um propulsor da luta na zona leste de Porto Alegre. E a professora Tavama também é mestre em História e dá aula lá na escola Guerreiro Lima,
que fica na Lomba, e que é uma escola que ela também já teve à frente de processos de equipe diretiva, né? Teve lá como membra, enfim, construindo a gestão democrática como diretora, enfim, construindo a gestão democrática nesse espaço. E para nós, assim, é muita satisfação estar conversando com vocês duas, gurias. Vou usar esse termo gurias, que é o termo nosso do Sul, que eu gosto desse termo, acho que é legal, e cria uma identidade nossa também, assim, do imaginário, né, de quem é esse cidadão do Rio Grande do Sul. Qual é a história desse sujeito, desse trabalhador, dessa trabalhadora que sim tem tradições, tem raízes, tem conhecimento, tem uma cultura toda, mas que a gente vive num mundo globalizado, um mundo que quer implantar ideias, um mundo que quer construir um modelo de homem, e de que forma Paulo Freire pode nos ajudar a pensar a cultura a partir do sujeito, a cultura a partir do bairro, a cultura a partir da escola, a partir daquele universo do discente, que ele possa se transformar, né, e transformar aquele ambiente que ele está a partir da apropriação, seja da ciência, seja da tecnologia, seja da cultura, porque ele não é como se deve fazer, né, a crítica da educação bancária, ele não é um receptáculo bocejante, que está lá nos livros do Paulo Freire. Ele é um ser que pensa e que está em sociedade e que precisa ser ouvido, seja no âmbito que for, seja no cursinho pré-vestibular, seja na escola, seja na universidade. E eu quero passar imediatamente para vocês, trazer as considerações iniciais para a gente conversar o nosso diálogo aqui na sala dos professores, e que as pessoas que estão nos assistindo podem colocar perguntas, comentários, que a gente vai lendo e vai interagindo. Eu vou lendo, as gurias vão comentando. Tá bom? Sejam bem-vindas, Tavama e Fernanda. Obrigada. Obrigada. Então, muito obrigada, Jonas, pelo convite. Obrigada por possibilitar esse encontro com Tavama, que é minha vizinha, professora da escola onde eu concluí o ensino fundamental. Estávamos conversando um pouquinho antes, e isso me honra muito saber que Tavama, além de ser moradora, é uma lutadora aí em prol da educação pública de qualidade social, com base na educação popular. Então, vejo aqui nos comentários que reencontro amigos e amigas, né? A Marta, que estudou comigo lá no IPA, a Soraya, que trabalhou conosco, Carmen, Silvia, o Trombeta, o Jefferson, nossa, Jaqueline, tem várias pessoas aqui que são conhecidas de longa data, e eu quero cumprimentá-las e cumprimentar também aqueles e aquelas que eu não conheço ainda. Quero dizer que é uma grande satisfação falar da educação popular aqui com minha amiga Tavama e com meu amigo Jonas. Então, em primeiro lugar, né, Jonas fez uma breve introdução, mas o que é mesmo essa educação popular? Porque temos educadores e educadoras em tempos de pandemia discutindo educação popular, né? Então, a nossa luta aí é histórica na e com a educação popular. E ela é marcada pela leitura de mundo, né? Uma leitura de mundo orientada por uma perspectiva ou pelos ideais socialistas. Isso é bem importante deixar demarcado, né? Que existe uma marca aí que é uma luta de classe. E Freire é sim, você citou Paulo Freire, Tavama também citou anteriormente. Freire é um dos autores que orienta as nossas convicções e que vem trazendo perspectivas de educação popular. E é nessa direção aí que eu posso colocar para vocês que o nosso compromisso é com uma educação humanizadora, com uma educação transformadora, anticapitalista, acho que é bem importante acentuar, né, e direcionada a uma sociedade, uma outra sociedade, a um outro mundo possível, né? Então, Freire trouxe aí essa concepção de educação popular em vários de seus livros. Eu poderia aqui citar pelo menos uns 3, que eu acho que é bem importante a gente mencionar alguns livros que Paulo Freire traz a concepção de educação popular, né? Um deles, e trouxe livros que a gente pode baixar aí em PDF, né? Então, eu vou citar eles, e quem tiver interesse em conhecer melhor as obras de Freire, pode buscar na internet. Aquele livro lá, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, que é um livro pequeno, considero um livro pequeno da década de 70, né? Freire vai dizer que a educação popular é movimento. Veja bem, né? Eu acho que é movimento, é um movimento que busca a imobilização da classe popular, né? Da classe trabalhadora em prol de uma sociedade melhor. Vai trazer também que o movimento de educação popular se constituiu em alguns períodos do Brasil como uma ameaça, né? E aí uma ameaça aos movimentos antidemocráticos.
E neste livro, Conscientização, Teoria e Prática, a gente vai encontrar 6 vezes Paulo Freire falando da educação popular. Então, é bem importante o quanto que Paulo Freire já vinha discutindo a educação popular como movimento. Naquele outro livrinho, que é bem interessante, inclusive para quem trabalha com projetos como nós, eu e Tavama, né, projetos de extensão na comunidade, que é o Extensão ou Comunicação, Paulo Freire vai trazer que a educação popular busca o processo de formação humana, vai trazer a formação a partir da problematização, homem, mulher, mundo, né, e a tomada da consciência da realidade. Então, é um livro bem importante para a gente que trabalha em comunidades. E tem um outro que eu sou apaixonada, que é aquele com o Adriano Nogueira, que é O que Fazer, Teoria e Prática em Educação Popular, um livro pequenininho, bem prazeroso de ler, inclusive, que eu adoro, porque é uma conversa entre Nogueira, Adriano Nogueira, Freire, Brandão, tem vários autores que dialogam com Freire, e o Paulo Freire, em especial, vai dizer que a educação popular ele entende como um esforço de mobilização, ou seja, como organização e capacitação das classes populares. Capacitação política, científica e técnica. Olha, veja bem, né? Para quem acha que a educação popular não pode estar dentro da escola pública. Então, ele vai falando da formação técnica, científica e política. E vai dizendo também que é preciso a formação política que sustente aí a transformação social e vai se colocar contra o projeto burguês e elitista, né? Então, ele vai fazer toda uma questão conceitual e problematizadora com relação à sociedade capitalista e vai dizer da importância dessa estreita relação entre a vida, a escola, ele vai deixar bem claro, e a vida política. E vai dizer que a educação popular a gente precisa inventá-la e reinventá-la cada dia. Veja bem, Jonas, eu acho que é isso que a gente tem feito aí na cidade de Porto Alegre, Tavama também, que está à frente aí ao Quilomba, né? E bem rapidamente eu fiquei pensando quais são os nossos desafios, né, enquanto lutadores da e com a educação popular, mediante aí a pandemia, e também não só da pandemia, Jonas e Tavama, e demais companheiros e companheiras que estão conosco, né? Veja aqui o pessoal da UNOESC também já se fazendo presente. Mas os pandemônios, nós não temos só a pandemia, nós temos os pandemônios, né? E são os pandemônios. Então, o que vimos aí na pandemia é que a gente tem visibilizado as crises e as desigualdades sociais, né? Elas têm se agravado e a gente tem visto o quanto que é necessário os movimentos sociais populares na luta contra essas desigualdades sociais. Vimos também os setores populares sofrendo, sobretudo as mulheres. A gente viu aí recentemente, inclusive eu assisti a live da Sofia Cavedon, falando de uma notícia que saiu no Correio do Povo, do aumento aí das questões de violência doméstica contra a mulher e o feminicídio, né? Então, os negros, as negras, os indígenas, os imigrantes e as pessoas aí em situação de rua moradia. Então, acho que é bem importante a gente pontuar que são questões que a gente tem visto, né, diariamente, as pessoas sofrendo aí situações diversas de violência, né, Tavama? E este é um resultado de um projeto neoliberal que a gente vinha comentando, e essa lógica desse projeto neoliberal está centrada nesses valores aí do mercado, os valores do patriarcado, que é legal a gente colocar, o autoritarismo, o neoconservadorismo, o neotecnicismo presente na educação, tanto básica como superior, o individualismo. Então, a gente tem visto aí, digamos que a degradação da vida. E é importante, talvez, pontuar aqui entre nós, né, que junto com a pandemia, a gente está conhecendo a cara verdadeira dos pandemônios, né, que assume as tendências repressivas, fascistas e antidemocráticas. A gente tem um governador, a gente tem um prefeito e um presidente aí como exemplo. Então, a crise das políticas sociais a partir desse desmantelamento, né, e o Estado, do Estado para o social, a gente tem visto o Estado mínimo, né, para o social e máximo para o capital. E aí, se me perguntasse, Fernanda e Tavama, né, quais são as possibilidades e desafios da educação popular na pandemia? Sim, a gente pode colocar vários desafios, mas eu acho muito importante aqui o Rui está presente conosco, né, que é um lutador também da comunidade, da Lamba do Pinheiro. Acho que é bem importante a gente recuperar as experiências de educação popular na cidade. E isso é de extrema importância, tanto no contexto escolar como no contexto não escolar.
Então, a gente tem alguns exemplos. Eu poderia citar pelo menos 5 aqui na cabeça. Um deles, o Jonas até já citou, o orçamento participativo, né? Mas, olhando para a Tavama aqui, não poderia deixar de falar da Escola Cidadã, né? Então, recuperar o projeto Escola Cidadã, recuperar o MOVA, né? Que eu fiz parte do MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. O projeto Cidade Educadora, a gente precisa trazer, né, para a nossa conversa. E também eu queria trazer um pouquinho das lutas da própria associação que eu faço parte, né, que faz parte da cidade de Porto Alegre, que luta pelo processo de formação inicial e continuada das educadoras que trabalham na rede conveniada, sejam elas educadores sociais ou educadoras e educadores que atuam na educação infantil conveniada. E a nossa luta é por formação na perspectiva da educação popular. Um outro ponto que a gente precisa, e é muito sério, né, na educação popular, é defender uma educação antirracista e feminista, né? Eu falei ali da questão da Sofia, e desde aquele dia eu disse, a gente tem que pautar na cidade de Porto Alegre uma educação democrática, né, antifascista, antirracista, feminista e comprometida com o combate de todo tipo de discriminação e preconceito. Também penso que dar visibilidade e viabilizar também, né, projetos de formação inicial e continuada, em parceria aí com a prefeitura, a gente está falando de Porto Alegre, né, com os movimentos sociais populares, a gente aqui que é da Lomba do Pinheiro, reconhecido pelos movimentos comunitários, mas a cidade toda tem vários movimentos, né, e acredito que a gente precisa fazer um projeto, né, vinculando as universidades públicas, principalmente, a UERGS, né, e via projeto de extensão, ensino e pesquisa, inclusive aqui colocando que o Quilomba, que a Tavama é coordenadora, daqui um pouquinho podia ser assumido também como responsabilidade de uma universidade pública, né, em parceria com o movimento comunitário. E por último, assim, para não tomar conta do tempo, né, mas a gente pensa assim, na retomada da concepção de educação popular que o Jonas iniciou a nossa conversa, né? O que entendemos por educação popular? Tem vários sentidos e significados, inclusive eu recupero isso na minha tese. Educação popular foi utilizado em vários países, não foi só no Brasil, mas com esse paradigma revolucionário, ele é latino-americano, né? Sobretudo a partir das experiências do Paulo Freire. Mas nós temos Pistrac, enfim, vários outros autores, e aqui não é o momento de estar trazendo vários autores, mas a gente tem experiências de educação popular que, por exemplo, considera o popular como pobre. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um projeto revolucionário de educação. Deixar muito claro que a educação popular aqui não é qualquer coisa. É algo com qualidade social, democrático, né? Então, é a retomada, portanto, né, intensa e processual do trabalho de base. Sem trabalho de base, a gente não vai voltar a ter uma cidade, né, democrática e o palco que foi de participação. Então, é preciso ter muito claro para mim que uma das nossas tarefas é exatamente essa, de avaliar, fazer avaliação permanente do que a gente teve, do que a gente tem, do que a gente quer, né? Quais os impactos positivos e também impactos negativos, para que a gente não repita aquilo que não deu certo, reinvente, né? E também fazer um olhar aí atento, né, para quem é o nosso antagônico. Não é aquele que é diferente a nós, mas quem é o nosso antagônico, e não tem diálogo com o antagônico, né? Então, essas propostas alternativas à crise de hoje, a gente precisa também mapear, acredito aí, né? A gente precisa mapear, saber o que está acontecendo, e nesse tempo de pandemia, tem muitas coisas acontecendo que são boas, positivas, né? E que é alternativa ao modelo neoliberal que nós temos. Enfim, então, para encerrar mesmo, né, tem uma frase do Paulo Freire, lá na Pedagogia da Esperança, que diz assim: o que sobretudo me move é ser ético, é saber que, sendo a educação por sua própria natureza diretiva e política, eu devo, sem jamais negar meu sonho ou minha utopia aos educandos e respeitá-los. Então, se eu tivesse que deixar um verbo aqui, é sonhar e esperançar. Obrigada, Jonas e Tavama. Acho que eu tomei 5 minutos a mais do meu tempo. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Fernanda.
E só antes de passar para o Atavama, só dar saudação a todo mundo que está comentando, gente. Vão colocando seus comentários aqui, depois a gente vai ler alguns e eles vão aparecendo na tela. Atavama, seja bem-vinda. Boa noite a todos, saudações aí ao Jonas, a Fernanda, a gente já estava batendo um papinho antes, ao Leandro que está nos bastidores e a todos os colegas, amigos e até os que não conheço também, estão nos assistindo. Bom, depois da Fernanda fica um pouquinho difícil da gente falar, porque ela, né, abraçou o tema, assim, com uma paixão que lhe é característica, né? E a gente, acho que nós somos muito bem escolhidas aqui, Jonas, porque a gente é muito bairrista, né? A Lomba está no nosso DNA. E quando eu falo Lomba, falo das nossas histórias de luta, né? E no campo da educação em especial, a gente tem muito o que comemorar, mas também muito o que denunciar, né? Porto Alegre, dentro da perspectiva nossa de educação popular, que é uma educação inclusiva, emancipadora, né, libertadora, extremamente politizada, né, ela se percebe, se pretende ser assim. Porto Alegre, em especial a Lomba do Pinheiro, ela pode elencar no período da administração popular e dos governos populares que tivemos no Estado e no país, muitas conquistas, né? Por isso que eu digo, nós somos muito bairristas, porque a gente, passeando, andando, vivenciando o nosso bairro, a gente olha para o lado e vê a conquista do povo, né, a nossa conquista, o protagonismo nosso, né, que isso também foi muito pedagógico, todos os anos de administração popular, e daí falando em educação não formal, mas também popular, né, e participativa, foram processos extremamente pedagógicos, educativos, no sentido de envolver a comunidade nessas conquistas no campo educacional. Nós temos EJA na Lomba do Pinheiro, nas 4 escolas municipais, conquistadas pelo orçamento participativo. Nós temos a única escola de ensino médio conquistada pelo orçamento participativo estadual, na época do Olívio Dutra. Nós tínhamos, aliás, escolas com educação integral, também demandadas já na época do orçamento participativo e depois conquistadas, muitos projetos no contraturno, né, ampliação de convênios com a rede conveniada, educação infantil. Então, se a gente pegar só no campo da educação, fora todos os projetos, em cada campo uma escolinha, os pontos de cultura, descentralização da cultura, só no campo social, de esporte, cultura, lazer e educação, nós tivemos muitas conquistas. E nós fomos interditados nesse crescente de conquistas no campo educacional, né? A última conquista, que na verdade foi uma grande construção e também uma conquista, de fato foi o lançamento e funcionamento, o ano passado e este ano também, do nosso cursinho pré-vestibular popular Quilomba, né? Fruto da mobilização aqui do Conselho Popular e educadores da região. Mas quando eu falo que nós fomos interditados, nós, não só a Lomba do Pinheiro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu estava recapitulando algumas questões para a nossa live de hoje, e um dos entraves que nós temos, né, um dos desafios, e talvez o principal desafio hoje, né, para a educação popular, e também para a educação formal, é justamente a inclusão digital. Né? A exclusão digital é enorme, né? São dados do IBGE, mais da metade da população não tem acesso à internet, dos que têm é um acesso extremamente precário, né? E ainda em uso de celulares bastante precários também. Então, esse entrave que é essencial, que é o diálogo para uma educação, ele não está existindo. Se a gente pegar os conceitos da educação popular, o diálogo, a dialogicidade é um deles, é uma premissa, né? As relações horizontais, a democracia, o debate, a participação, tudo isso já é desafiador fazer presencialmente. À distância, remotamente e sem alunos conectados, isso se torna uma missão quase que impossível. Né? Eu faço parte, pelo Quilomba, da rede de cursinhos populares de Porto Alegre.
Nós, em Porto Alegre, temos mais de 20 cursinhos populares e, no Brasil, mais de 2.000 instituições e movimentos, né? Por isso que eu até comentei numa das lives com a Manuela, dizendo que é uma potência muito grande. Os cursinhos, eles já não se consideram instituições de ensino, eles se consideram movimentos, né? Faz parte de um movimento de inclusão da periferia nas universidades. Então, eles são maiores do que as suas unidades, né? Porque é um movimento social de educadores que querem inserir a periferia, a juventude negra, pobre, as mulheres, no ensino superior. E o principal desafio na atualidade, justamente, é essa conexão com os alunos. Porque quando era possível as aulas presenciais, nós tínhamos toda essa pretensão, essa construção de fato, ser uma educação diferenciada, emancipadora, com bastante diálogo, uma gestão democrática nas próprias instâncias dessas entidades, né, ou desses movimentos. Com a pandemia, isso nos foi interditado. Né? E quando eu digo assim, bom, a pandemia é algo que está acima da nossa previsibilidade, mas não acima de uma governabilidade que, se fosse decente, se fosse voltada para a população, ela seria um pouco mais administrável. Quando falo em interdição, falo que no governo Dilma, por exemplo, dentro do PAC, Porto Alegre estava incluída no programa de cidades digitais. Existia um movimento e um programa no Ministério da Ciência e da Tecnologia chamado Brasil Conectado, Banda Larga para Todos. Então, essa interdição que houve com o golpe, porque o nosso país sofreu um golpe com a destituição da presidente, essa interdição que nós tivemos em tantos projetos de inclusão digital, inclusive, fez com que hoje, nessa pandemia, o Brasil estivesse nessa situação, né? Nós estamos em 31º lugar em conexão para os estudantes no planeta, um país que já foi a 8ª economia mundial, né? Então, eu estava comentando aqui nos bastidores com a Fernanda e com o Leandro, eu digo, no fim, esse problema aí de horário com a nossa live me deu um tempo maior aí para revisitar o Paulo Freire. Puxa vida, os círculos de cultura de 64, que ele foi interrompido na sua caminhada, na sua trajetória de trabalho pedagógica, os processos de alfabetização, ele também foi exilado. Imagina se não houvesse o golpe. Imagina que país nós estaríamos vivendo hoje. Né? O quanto que é fundamental, e daí eu fico refletindo assim, com todo respeito a pessoas e movimentos, enfim, né, cada um tem as suas preferências partidárias, mas o quanto que o executivo comprometido com o país, ele determina os rumos desse país, né, porque eu comento porque, bom, tem pessoas, né, e projetos, não, vamos eleger uma bancada bacana, né, o executivo não é tão importante, o legislativo é fundamental para conscientizar a população, tudo isso é verdade, mas é o executivo que elabora e que implementa as políticas públicas, e também é esse executivo que interdita essas mesmas políticas públicas, né? Bom, se aqueles círculos de alfabetização não houvessem sido interditados pelo golpe, né, que país que nós estaríamos vivendo hoje? Se não tivesse o golpe de 2016, que país que com que estatura nós estaríamos enfrentando essa pandemia? Se os projetos de cidade digital, de inclusão digital, de banda larga para todos, se eles pudessem ter sido implementados e não interditados, qual o status que nós estaríamos, que os nossos alunos da periferia estariam vivenciando hoje? A gente não iria evitar a pandemia, mas nós iríamos ter uma condição de enfrentamento muito superior. Me lembro no governo Tarso, quando ele furou todo o asfalto de Porto Alegre, o pessoal não entendia direito, que buraqueira, né, que confusão, ele enterrando fibra ótica, né, já tendo uma visão de futuro naquela época. Isso não dá voto, né, isso inclusive foi bastante contestado, que ninguém tem computador, né, quer dizer, uma visão de gestão, de executivo fundamental.
né? E, de novo, fomos interditados nesse desenvolvimento. Por quê? Porque a Procempa está para ser privatizada. 40 anos de construção de conhecimento que estão indo por água abaixo, está saindo pelos nossos dedos, né? Então, essa interdição que nós estamos sofrendo na inclusão digital, na qualidade da educação, isso tudo faz com que a qualidade de vida do povo, o acesso à educação dessa população seja cada vez mais restrito, cada vez mais precário. E daí eu volto a falar, o executivo é fundamental, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade nessa escolha, nesse processo, porque é isso que vai nos dar condição ou não só de enfrentar uma próxima pandemia, ou esta ou aquela, mas toda e qualquer situação que atinja um número grande de pessoas, significativo de pessoas, né? Então, tudo em Porto Alegre, a gente tá sendo precarizado, está sendo diminuída a sua potencialidade. Vou dar um exemplo muito simples, muito caseiro. Se nós não tivéssemos perdido a integralização na rede municipal, e isso eu estou falando, não estou nem dizendo do governo do PT, da administração popular, a diferença da secretária Cleci para o secretário Adriano, né? A secretária Cleci, com todos os seus senões, enfim, suas características, ela defendia muito a integralização das escolas. A minha escola, na época que eu era diretora, nós tivemos vários projetos aprovados, várias turmas de integralização. Hoje, se nós ainda estivéssemos, ou inclusive ampliado, a integralização nas escolas, a recuperação de dias letivos, de horas, para essas turmas que estão afastadas pelo motivo da pandemia, que são todas, seria muito mais simples. Seria muito razoável a gente conseguir recuperar as aulas, porque teríamos as turmas integrais. Hoje, né, nós não temos, porque a partir de 2017, as médias, a rede municipal sofreu um verdadeiro desmonte, né, na sua política de integralização, de projetos no contraturno. Então, voltando, assim, eu acho que são duas questões muito preocupantes. Durante a pandemia, nós estamos com muitos problemas, né, falando não só pela escola, mas no próprio cursinho, e não só do Quilomba, a maioria dos cursinhos em Porto Alegre estão com muitos problemas, em função da falta de conexão dos alunos, porque justamente o nosso público-alvo dos cursinhos populares é aquela camada da juventude de baixa renda. Então, não é só o fato de ter acesso ou não à internet, esse é um dos elementos, mas também é a condição familiar, a condição do domicílio, a situação de desemprego dos pais, a questão da motivação, a questão psicológica, emocional, isso pesa muito, a organização, a autodisciplina, isso tudo são desafios para quem está passando uma necessidade de alimentação, de pagar aluguel, de desemprego, é muito maior, essas questões são muito mais prementes do que cumprir as tarefas do cursinho. Né? Ou do que assistir uma live que o cursinho tem indicado. Um celular para uma família inteira, né? Então, são questões práticas, concretas, da ordem do concreto, da vida real, que nos impossibilitam esse trabalho que se pretende, né, ser um trabalho emancipador, com diálogo, né, com participação. É muito difícil, né? A gente está numa crise, na verdade, com esse atendimento. É uma realidade da maioria dos cursinhos populares. Eu poderia diferenciar aí o PEAC, que é o cursinho de extensão da Universidade Federal, onde eles têm mais de 20 anos de atuação, e eles mesmo com toda essa situação conseguem ainda manter um número razoável de alunos, mas porque eles têm um grande número de matrículas, apenas em função disso. Então, proporcionalmente, eles também tiveram uma perda significativa de alunos nesse período. Mas na própria rede municipal, na educação formal, que não é cursinho pré-vestibular, posso dar o exemplo meu como professora, eu tenho acesso às tarefas que a gente está mandando pela plataforma Cortex de 20%. Acesso, 20% dos alunos. E os outros 80%. Né? Então, são questões de exclusão social que, né, que não possibilitam, inviabilizam, né, o contato, a própria vinculação com os alunos. Eu nem estou falando em aprendizagens significativas em relação aos conteúdos curriculares, né?
Estou falando na questão da manutenção do vínculo. Então, está bastante difícil. Mas eu também quero e gostaria de, né, num segundo bloco, aí a gente falar da pós-pandemia, porque a gente quer também que esse período passe, né, com menos traumas possíveis, se é que isso é possível, e apontar aí luzes para o futuro. E eu acho que a questão da inclusão digital, num governo que a gente quer, torce e vai trabalhar para isso, né, Fernanda e Jonas, que se diga popular, que a gente olhe com muito carinho para retomar o que é nosso, que é a inclusão digital e as políticas sociais de educação, a educação popular como princípio da escola cidadã. Nós vivemos esse tempo, né, eu não sei quanto tempo o Jonas tem de prefeitura, eu tenho 28 anos, então eu vivi esse tempo, o tempo bom, né, onde a gente construía coletivamente, né, sonhos e futuros muito mais promissores do que essa derrocada e esse desmonte que a gente está vendo agora. Antes de passar para... Não, tá ótimo, gurias. Olha só, nós estamos aqui praticamente entre a maioria professoras e professores. Virou uma sala de professores. Acontece que a sala dos professores hoje ela tem sido um momento apenas de descanso, porque há uma sobrecarga enorme aos professores, há, inclusive, um rebaixamento salarial exorbitante em muitas redes. Nós estamos vivendo, no Rio Grande do Sul, um cenário horroroso, 6 anos sem reajuste e parcelamento de salário, uma política que a pessoa nunca sabe quanto vai receber de dinheiro, não tem uma programação, não sabe quando vai entrar na conta, enfim. Os professores estão vivendo de empréstimo em cima de empréstimo, e acho que isso importa também nós debatermos a condição desse trabalhador da educação. Quem é o professor? A educação popular, ela também nos faz pensar isso, que o professor é um sujeito que ele produz. E as pessoas às vezes questionam assim, não, mas qual é a materialidade da educação? O que é a educação? Qual é o produto da educação? O produto da educação, eu posso dizer, na minha impressão, na minha percepção, o produto da educação é propriamente a manutenção das relações sociais que existem, ou então a desconstrução desse universo que a gente tem desigual através da elaboração intelectual junto aos alunos. Porque eu acho que é aí que está o grande salto que a gente precisa retomar na educação pública, principalmente na rede municipal de Porto Alegre, Fernanda. Eu sei que tu acompanha a rede também, tu sabe, te conhece, tem muitos amigos, enfim. A rede, ela viveu um período de debate, de discussão, de participação, de democracia. Eu era aluno, acho que talvez na mesma época que tu, que eu decidia dentro da escola, eu tinha o direito, enquanto aluno, de decidir onde ia a verba, tinha o orçamento participativo da escola. Hoje já não tem. Hoje é o governante que escolhe as escolas que ele vai melhor equipar, que ele vai fazer os projetos pilotos, a experiência. Por exemplo, agora na pandemia ele botou o Córtex para todo mundo, que até agora não começou a funcionar, porque não tem gratuidade. Portanto, é um projeto que está só na boca, ele não está de fato implementado. Mas no ano passado ele implementou o Córtex em outros lugares, outras escolas, que ele escolheu. Então as experiências, por exemplo, que a gente pode dizer tecnológicas, elas quando não tem a participação, elas quando não são produzidas pelos atores reais da escola, elas são só um desejo do governante. E aí é o problema que nós temos hoje no Brasil, acho que é a importância de debater educação popular. O problema do Brasil hoje é que ele tem um plano nacional de educação, tem um plano estadual, tem planos municipais de educação, ali tem metas, tem estratégias que não estão sendo respeitadas e que foram construídas com a sociedade civil. É uma lei muito interessante. Se a gente for olhar, o Brasil só conseguiu fazer plano da educação nos últimos 20 anos, não tinha. E o plano 2001, 2011, ele demorou muito para muitas metas serem alcançadas. E o plano 14 e 24, muitas metas nem sequer saíram do papel. Porque há um problema no Brasil que se chama educação como gasto. Esse é um conceito que o neoliberalismo trabalha. Não podemos gastar, vamos precarizar. Então, precariza as relações de trabalho, esses professores, e aí eles trabalham de manhã numa escola, de tarde na outra, de noite na outra. Que integração tu vai ter, que conhecimento tu vai ter dessa comunidade? Tu não vai ter. Quando tu tem um contrato temporário, que é o caso do Rio Grande do Sul, um caso de décadas, e de Porto Alegre, que o Marquesan implementou, tu também não vai ter um sujeito professor que vai poder se integrar, porque ele não sabe se amanhã ele tá ou tá dentro ou tá fora.
porque ele pode ser demitido, inclusive é o medo de vários profissionais hoje na prefeitura, de que amanhã pode amanhecer sem salário, e aí é um medo, é uma pressão, a todo... Isso, o que eu quero chegar? Eu quero chegar na pesquisa socioantropológica. O que falta também para a nossa rede é entender que aluno é esse. A maioria dos professores, eu digo a maioria, e me incluo aí, nós fomos jogados para dentro da rede, eu entrei em 2011, e nunca teve um debate para discutir quem é o aluno, quem é o porto-alegrense, quem é o cidadão, que conceito de cidadão nós queremos. Nunca fui chamado pela SMED para debater de 2011 para cá. Eu acho que isso faz falta. As escolas da Restinga discutirem entre elas, as escolas da Lomba ter espaço institucional. Não é o espaço que as escolas criam, que eu sei que a Lomba cria, eu sei que a Restinga cria, mas é o espaço que a secretaria seja fomentadora. Isso, na educação popular, nós vamos ver possibilidades, porque o que preconiza a educação popular? Ela preconiza realizar uma educação com os sujeitos e não para os sujeitos. Esse é o grande diferencial esquerda-direita. A gente vê que tem todo um debate, não ideologize. Não, não é ideologia. A ideologia ela está tanto para a direita quanto para a esquerda. Ideologia é um conjunto de elementos, de crenças que a gente tem, que a gente defende. E aí a gente for pensar, do ponto de vista da educação popular, a gente depende que esse aluno possa ser sujeito, que ele não seja um objeto das políticas. Eu não quero que o aluno seja, eu posso ser o melhor professor do mundo, mas se eu trabalho conteudista, se o meu trabalho é conteudista, esse trabalho talvez não tenha um fundamento real para esse aluno, porque eu não parto de onde ele está, eu não quero saber o que ele sabe, eu não quero construir com eles. Basta saber que eu tenho uma cartilha para rezar, e essa cartilha que eu vou implementar. E é assim, por exemplo, que o Córtex está chegando agora. O Córtex, ele não quer saber a condição do aluno, ele não quer saber a condição do professor, se ele tem internet, se ele não tem, se ele tem celular, se o celular é da mãe, é do pai, se o computador, enfim, a Tavama colocou os elementos. O Córtex é simplesmente a institucionalização da precarização como algo natural. É natural que alguns alcancem e outros não. O Córtex é mais uma ferramenta, e aí encerro a minha participação, para ajudar na meritocracia. E a educação popular, ela quer combater a meritocracia. Se a gente for olhar, todos que escrevem sobre a educação popular, eles querem combater a meritocracia, porque o que é a meritocracia? É o sustentáculo ideológico da sociedade capitalista, porque na meritocracia não tem espaço para todo mundo ao sol, não tem, nem todos vão chegar na universidade. Muito bem, obrigado. É assim que a meritocracia pensa. Ela não quer, ela não está preocupada assim, o pessoal da Restinga. Não, deixa, eles vão trabalhar nos supermercados, vão conseguir uma vaguinha, vai ser frentista, vai conseguir o salário, vai ter sua família, vai estar feliz, daí ele compra uma televisão, compra um celular. Não, eles não pensam na libertação da sociedade, eles não pensam na objetivação da igualdade como um conceito maior. E a gente, na perspectiva da educação popular, quer o quê? Igualdade substantiva, justiça social substantiva, que as pessoas possam ter o espaço de, por exemplo, pensando em Porto Alegre, o acesso à cidadania. Quem é o cidadão de Porto Alegre? Nós temos vários tipos de cidadãos em Porto Alegre, porque eles são qualificados na sociedade de classes, eles estão divididos. Tem o cidadão de Porto Alegre que jamais vai sair do seu bairro e ir na Orla do Guaíba. Pode procurar nos nossos bairros populares, tem cidadão que nunca saiu do seu bairro, porque, de fato, ele não tem acesso à cidade. Essa cidade, ela tem espaços bloqueados. E aí a educação popular serve para nós refletir. Eu penso muito isso, sabe? O tempo, assim, da pandemia está nos fazendo refletir sobre que escola é essa que a gente tem. Que a gente vai lá, só dá a nossa aula e vai para casa, final do mês recebe o salário como servidor público, estável. Ou essa escola é um espaço que a gente pode tentar transformar pessoas. Então, assim, eu queria trazer esses elementos de reflexão. Eu sei que não é fácil, gente, claro, e no espaço curto de tempo nós vamos conversar, temos mais meia hora de prosa aqui, quero passar para a Fernanda, depois para a Tavama, mas a educação popular é isso, gente, nós precisamos problematizar, talvez nós não tenhamos a solução, mas a gente, em comunhão, vai construir a solução. Essa é a crença. Acho que é por isso que a gente se dispõe a dialogar, é por isso que a gente está nessa sala de professores, é por isso que a Tavama vem aqui, a Fernanda vem aqui, que com a experiência de cada um, a gente possa fazer um mosaico, que é isso que a Fernanda falou na sua fala inicial, para a gente poder sonhar, para a gente esperançar.
Fernanda. Obrigada, Jonas. Eu fiquei aqui com a fala da Tavama, impressionado quanto ela trouxe aí, recuperou um processo aí de luta histórica e de conquistas, né, via orçamento participativo, via movimentos comunitários. E aqui eu olho para os comentários e para as pessoas que estão nos assistindo aqui, vejo pessoas lutadoras como a Sandra, enfim, tem várias pessoas aqui que eu posso pecar e não citá-las, né? O pessoal lá do PPG, em educação, está em peso quase aqui. A Janaína, que foi aluna da primeira turma e única da UERGS de Pedagogia com ênfase em educação popular. A Sofia, né? Que é uma lutadora brava aí, que é nossa companheira na EPA, não posso deixar de citá-la, né? Ela é uma mulher muito guerreira. Mas eu queria retomar aqui, Jonas, com relação à educação popular, e a gente não pode negar a história, a gente precisa recuperar e repetir, sempre que for necessário. Porque a mudança do paradigma educacional na cidade de Porto Alegre e a recuperação, inclusive, da valorização, e a primeira vez, né, que se valoriza os profissionais da educação da rede municipal, se dá lá na primeira gestão do Partido dos Trabalhadores, né? Não sei se vocês lembram, mas foi em 89, né? Então, acho que com Olívio Dutra. Então, é importante a gente recuperar que foi naquele momento em que, pelo menos aqui, com relação à educação popular e à EJA, se a gente falar em EJA, né? É a primeira vez que se constrói um projeto popular, né? De educação de jovens e adultos como direito, né? E não como um programa assistencialista. Vejamos que isso é ali em 89, a nossa lei de diretriz e base da educação, ela é de 96. Então, aqui tem outras pessoas que são do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, achei importante colocar isso, porque a cidade de Porto Alegre, ela coloca a educação infantil como direito e a EJA como direito, antes mesmo de constatar na nossa lei de diretriz e base da educação. E isso é resultado de gestão, de uma gestão popular, né, uma administração popular. Então, é importante que o plano de carreiras, né, dos professores, né, foi elaborado aí, foi, na verdade, reconstruído nesse período. Teve toda uma questão aí de valorização dos profissionais. O Jonas colocava a questão dos salários, né, Jonas? Então, foi ali nesse período do trabalho do Olívio Dutra que se teve aí uma correção, digamos, do salário, teve toda uma questão também de uma política aí de formação de professores. Então, acho que é muito importante a gente olhar que as teorias críticas da educação se inserem nesse período, né? Então, a Tavama ia colocando essas questões e eu fui me recordando, assim, de coisas como orçamento participativo, quando ele inicia, né? Então, tem toda uma questão de reestruturação das escolas públicas, o quanto que aquilo foi importante, o aprofundamento da democracia, o Jonas colocava, né? Então, foi ali que se começou a discutir democracia participativa. Acho que é muito importante o processo de democratização, não só da escola, mas da cidade também, que é um outro ponto que se destaca. E uma coisa que a gente não tem discutido, mas a Porto Alegre se destaca no cenário nacional com relação à gestão democrática, a eleição dos diretores e diretoras, né? Então, acho que uma cidade educadora, ela tem assim, a participação, ela se dá em todos os níveis, em todos os espaços, né, Jonas? E tu colocava ali a questão da educação popular, e lembro, mas eu acho que tu também vai lembrar ali na gestão do Raul Ponte, né? Na gestão do Raul Ponte, que eu acho que já chega na nossa época, Jonas, de estudante, né? Então, ele chegou nessa época de estudante, Jonas. Então, nós tivemos aí a implementação das questões do Congresso Constituinte, que a cidade teve, né? A gente teve aí toda uma questão que se discutia sobre os ciclos de formação. O caderno 9 a gente pode baixar na internet, que nem se discute mais o caderno 9, né? Caderno 9 está essa educação popular ali. A gente pega o caderno 9, a gente enxerga ali a questão que o Jonas coloca, que é a escola cidadã, a implementação da pesquisa socioantropológica, não se tinha professor contratado na rede, que é uma outra questão muito importante para colocar. Imaginem comunidades bem periféricas,
alunos do ensino fundamental com professores de arte, cultura popular, língua estrangeira, mais de uma língua estrangeira no currículo, enfim, tem muitas coisas. O MOVA foi quando criaram, agora não sei se foi criada ou ela foi reformada, mas nós temos o Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores, o Paulo Freire CEMET, né? Que ele é um centro muito reconhecido pelo trabalho que os professores e professoras realizam com a educação de jovens e adultos. Enfim, a gente poderia apontar várias coisas. Depois teve a gestão do Tarso Genro, que também foi bem importante. Foi o período que a gente teve aí o Fórum Mundial Social, né? Então, tem muitas coisas que a gente poderia pontuar. Mas eu queria fazer 2 destaques, né, com relação ao que o Jonas colocava e também o que a Tavama colocava, que é a questão da precarização do trabalho docente, né? Então, o que a gente tem tido hoje, nesse cenário de pandemia? Nós temos visto aí um processo grande de precarização do trabalho, desvalorização do profissional da educação. O profissional da educação tem feito da sua casa uma escola, né? Então, quem paga a internet do professor é ele mesmo, né? Então, ele não tem mais hora para trabalhar, não tem mais hora para descansar. O horário é bem flexível, conforme eles querem, né? A flexibilização do trabalho. Então, esse processo aí de flexibilização nada mais é, no meu ponto de vista, né? Que é uma das formas de precarização e de colocar aí no cenário da educação a merco-escola que o José Clóvis de Azevedo apresentou em sua tese, né? Então, ele já mostrava ali todo um processo de precarização e de mercantilização da educação. E nós, que lutamos pela educação popular, diferente da merco-escola, do neoliberalismo, né, e do ultra-neoliberalismo, a gente quer retomar na cidade de Porto Alegre, com certeza, né, promover grandes debates, difundir aí a questão da importância da formação política e ético-política, não só política, né, fortalecer e preservar as nossas experiências, né, de cultura popular que a Tavama trazia, né. Acho que a gente tem muita coisa para fazer aí, buscar de novo o debate sobre economia popular solidária, gerar instâncias de participação, retomar também. E a outra coisa que eu não tenho dúvidas, Tavama, que é garantir o acesso ao conhecimento amplo por meio aí das tecnologias. Né? A tecnologia como direito, né? Não é a tecnologia como meio de precarização. Então, é bem complicado quando a gente fala, porque a gente precisa assegurar isso como direito, né? Então, socialização e acesso a essa dimensão da tecnologia, ela tem que vir como direito a todos, não só de alguns. Penso que precisamos, sim, discutir amplamente a questão da educação popular, Jonas e Tavama, e companheiros e companheiras que estão aqui, né? E discutir a educação popular na cidade de Porto Alegre não deve dar-se apenas pelas políticas educacionais, mas sim por todas as políticas, né? A gente está falando da intersetorialidade, a gente está falando de equipes multidisciplinares que a gente já teve. Então, a gente está falando de um processo amplo, participativo, de discussão de educação popular, trazer para a saúde, né? Então, assistência social, a cultura, transporte. A gente já teve tanto trabalho bonito, né? A gente já lembra daqueles poemas no ônibus? Não tem mais, mas a gente entrava no ônibus público, nós tínhamos os poemas no ônibus. Nós tínhamos muitas atividades. A cidade educava e era educada. Né? Educava e era... Como é que a gente retoma uma cidade educadora, ou os territórios educadores, enfim, podemos reinventar tudo isso, mas é de suma importância que os companheiros e as companheiras que se fazem presente aqui conosco, que nos ajude a pensar uma cidade educadora, né, um território educador, enfim, nessa perspectiva da educação popular. E a educação popular não se dá só nas políticas educacionais. Ela é uma perspectiva de cidade, né? Então, o que é educação popular, como a gente já vinha discutindo, né? Educação popular, ela tem um corte de classe, enfim, ela é um movimento que se dá aí numa perspectiva crítica e emancipatória, que requer processos participativos de formação ético-político. A avaliação ela é processual, porque ela também precisa de avaliação. Coisas que às vezes a gente acha, mas não tem que ter avaliação. Sim, tem que ter avaliação. Inclusive, nós, na educação popular, avaliamos o processo, né?
Então, se pudesse terminar assim a minha fala e trazer algumas questões que seriam importantes para nós, e penso que Tavama e Jonas já colocaram muito do que eu ia falar, mas seria, de novo, repetindo, né? A gente precisa analisar os impactos da pandemia, tanto os impactos objetivos como esses subjetivos. A gente tem, quem anda nas periferias sabe, né? O quanto é difícil disputar aí com os meios de comunicação da classe dominante. Então, a gente precisa reinventar, inclusive, as formas de se comunicar, né, Tavama? A gente precisa reinventar aí como discutir, como fazer a luta, porque a gente tem lutado via online, né? Mas nem todo mundo tem acesso à internet. Como é que a gente pode fazer diferente? Uma outra questão é a gente precisa mapear urgentemente o que tem sido feito nesse período de pandemia, para depois, pós-pandemia, a gente reunir essas experiências, discutir elas, né? Porque tem várias, múltiplas experiências e todas elas são importantes para pensar uma cidade educadora. A gente precisa analisar de forma muito crítica todas essas políticas do governo e do desgoverno, né? Para que a gente possa não ser ingênuo na leitura do que tem acontecido, porque muitas vezes, né, a ingenuidade faz com que a gente, lá na hora de escolher os nossos representantes, a gente faça escolhas erradas, e depois, não é o grupo que está aqui, né, mas eu tenho visto, inclusive, aqui no nosso bairro Lomba do Pinheiro, que a gente tem vários movimentos sociais populares, mesmo assim, muitas pessoas não têm discernimento ainda, né, das esferas, né, o que é de responsabilidade da esfera estadual, o que é de responsabilidade da esfera municipal, federal. Então, a gente precisa retomar urgente a formação de base, né, a formação política. E aí, isso perpassa por criar uma consciência também, consciência crítica, né, sobre os nossos direitos enquanto cidadãos e cidadãs, né. Eu tenho certeza que a Tavama sabe muito bem do que eu estou dizendo. Neste período, a gente tem visto aqui na Lomba do Pinheiro, por exemplo, muitas pessoas que não sabiam o que era o NIS, né? Muitas pessoas que não sabem o que é a Constituição Federal, muitas pessoas que não sabem da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente teve 30 anos agora, enfim, né? Então, a gente precisa... Muitas pessoas que não conhecem o Rui, por exemplo, que está fazendo a fala agora, né? O Rui é um militante político na comunidade da Lomba do Pinheiro, e que ele aí luta pela educação pública. Hoje ele dirige uma instituição de educação infantil comunitária, mas a nossa luta é por educação pública, municipal, gratuita, popular, né? Então, uma pessoa que conhece as políticas públicas educacionais e que vem lutando aí em defesa de uma educação de qualidade social. E a gente precisa também criar aí capacidades, né? E precisamos de saúde para isso, né? Para resistir a todos esses processos, porque a gente precisa estar unido, né? Agora, a todos esses processos aí de descaso com a vida pública, né? E resistir. Valorizar e defender aí, a Janaína colocou aqui, eu li rapidamente, Janaína Ferreira, eu vi que você votou várias vezes aqui, que foi uma das nossas egressas do curso de pedagogia com ênfase em educação popular da UERGS. Ela apontou a saúde, né? A gente precisa lutar em defesa do SUS, né? Valorizar a educação pública, a saúde, as políticas sociais. Então, aprofundar aí a formação, acho que o que a Tavama colocou é muito importante. A gente precisa recuperar a política, que era uma cultura de formação inicial e permanente dos professores e das professoras, né? Uma formação que se dá na escola, mas também não só na escola. Então, uma formação que se dê em diferentes espaços educativos. E, para isso, a gente precisa recuperar aí a valorização dos professores, a questão salarial, enfim. E também disputar projeto, né? Por fim, a gente precisa disputar projeto, mas para disputar projeto, a gente precisa conhecer os projetos que estão em disputa. E penso que essas lives são bem importantes para que a gente possa conhecer e divulgar aí o que existem 2 projetos, no mínimo, em disputa, né? Um que é a favor da classe trabalhadora e outro que é contra. A gente precisa saber quais são os projetos a favor da classe trabalhadora e lutar em prol de uma cidade melhor, mais justa, digna para se viver. E sei que agora fala da Tavama, eu queria só apontar que a Tavama, ela é uma lutadora aqui na Lomba do Pinheiro, e graças ao cursinho popular que nós temos aqui no bairro, e o único do bairro, se eu não me engano, mas eu acho que é o único do bairro, assim como é a única escola de ensino médio que nós temos, é o Rafaela Remião, que eu tive o prazer de trabalhar ali, muitos estudantes puderam se inscrever no Enem
e de participar do ProUni a partir desse cursinho. Quero dizer que, como professora do ensino médio na escola Rafaela Remião, muitas pessoas faziam a prova do Enem, achando que a partir da prova do Enem, somente a partir da prova do Enem, eles já estariam concorrendo a uma vaga na universidade. E não sabiam que poderiam concorrer a uma vaga no vestibular da URGS de forma gratuita. Ou seja, a gente precisa avançar muito nesse debate, e o cursinho, né, o Quilomba, está possibilitando aí uma luta importante do acesso e também da permanência dos estudantes da classe popular na universidade pública de preferência. Então, obrigada, porque a nossa luta é essa, né? Educação de qualidade, social, pública e popular. Obrigada, Fernanda. De fato, né, o Quilomba nos traz muita alegria, muita satisfação mesmo. Nós conseguimos aprovar 11 estudantes que estão já, né, no ensino superior, alguns na URGS, outros com bolsas integral, né, em função do ProUni. Então, foi um trabalho realmente bastante gratificante para nós, para os alunos, e a gente começou esse ano com todo o gás, e daí veio a pandemia e estamos, então, com aulas remotas, com muita dificuldade, com muita preocupação, né, em relação a esses alunos. Mas não poderia deixar de pontuar aqui uma observação que o companheiro Rui fez ali no chat, sobre o Comitê contra a Fome na Lomba do Pinheiro, que de fato faz um trabalho, tem feito um trabalho, né, extremamente importante, né. Eu comentei num outro dia que nós aqui na Lomba estamos ainda insuficiente, obviamente, mas também estamos numa pandemia de solidariedade. São muitas iniciativas, e o Comitê contra a Fome talvez seja a iniciativa mais ampla, assim, mais plural, né, que atinja mais recantos aqui da Lomba do Pinheiro. É um bairro com 36 vilas, né, então é difícil abraçar todo o bairro, mas queria parabenizar ali os colegas que estão, os companheiros, na verdade, que estão à frente no comitê. Eu, da minha parte, eu não saio de casa, eu tô na produção de máscaras, né, com a família aqui, e a gente já produziu mais de 1000 máscaras para o Hospital de Clínicas, centenas aqui para a comunidade, e estamos ainda com encomendas aí de máscaras para o Comitê contra a Fome na Lomba. Mas voltando ao nosso tema da educação popular, e também já finalizando, a questão, resgatando também um pouco Paulo Freire, aonde ele coloca, né, no livro A Pedagogia do Oprimido, o combate à cultura do silêncio, né, e eu acho que eu queria sintetizar com essa frase dele o nosso principal desafio, que é, do período da pandemia, né, combater essa cultura do silêncio, porque nós não temos mais uma escola e nem um cursinho pré-vestibular polifônico, nós não estamos tendo essa interação com os alunos que é tão necessária, que na verdade é o DNA da educação, é a interação professor-aluno, seja ela numa instituição pública, como as escolas da rede municipal e estadual, seja ela num cursinho pré-vestibular popular. Então, essa interação professor-aluno, ela é fundamental. Isso nos pegou de surpresa, desprevenidos, né, como a todo o planeta quase, mas aquilo que eu falei, em função da interdição da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, do desenvolvimento em que ele estava, não só em termos socioeconômicos, mas também na questão do campo da educação tecnológica. Aqui na Lomba do Pinheiro, acho que eu já comentei na fala anterior, né, do provável fechamento da CEITEC, simbólico, né, e extremamente violenta essa notícia para nós, a gente poderia estar enfrentando essa pandemia numa outra condição. Falando na questão do docente, né, como é que está a nossa condição de trabalho? Extremamente precária. Nós, claro, não vamos comparar, né, a questão, isso não é bom, né, não é um dado positivo, mas ainda existe uma diferença salarial aí da rede municipal para a rede estadual, e isso é degradante a situação dos professores, dos nossos colegas do estado. A nossa
está arrumando para essa situação também. Nós estamos há 4 anos sem o reajuste da inflação, também tivemos parcelamento salarial, também estamos sendo precarizados na nossa condição de trabalho, né? Eu falo como professora da rede municipal. Ontem mesmo assisti uma live do 20º núcleo do CEPERS, então, que pegava ali o relato dos professores, ensino remoto na pandemia, se chamava, assisti toda a live, para ver, também sentir um pouco como é que os colegas da rede estadual estão percebendo, como é que está o feedback com os alunos. Parecia uma live da minha escola. Os alunos não têm acesso, os alunos não têm celular, os professores também com bastante dificuldade de acesso à plataforma, os seus próprios aparelhos, seu próprio sinal de internet. Então, a gente, com algumas diferenças, estamos no mesmo barco, né? Essa ansiedade, essa preocupação dos professores, né, em manter o vínculo com os seus alunos. Claro que tanto a rede estadual quanto a rede municipal, em termos de gestores, nos cobram exatamente isso, o conteudismo, o cumprimento das tarefas, estão vinculando a situação funcional do professor da rede municipal, a sua efetividade a publicações no Córtex, na plataforma, né? Mesmo sem os alunos terem acessados, eles estão colocando essa pressão enorme em cima da gente. Bom, as escolas estão publicando na plataforma, que a prefeitura indica, mas também estão colocando nos seus meios, no blog, nas redes sociais, no Facebook, em grupos do WhatsApp, enfim, a gente está tentando, né, com formas alternativas, manter o vínculo com os alunos, mesmo sabendo de toda a precariedade, né, de toda a situação de empobrecimento que as famílias estão submetidas, né, durante a pandemia, e, na verdade, assim, parece que o Brasil começou a ter problemas durante a pandemia. Nós estamos com estes governos neoliberais de precarização, de desmonte, já há bastante tempo. A pandemia apenas agudizou, escancarou essas desigualdades, esse desmonte que está acontecendo, né, que não é de agora. Obviamente, a pandemia nos pegou numa situação muito mais dramática, né, agudizou essa desigualdade, perdão, essa desigualdade social. Então, a condição do professor de trabalho é bastante preocupante. A gente está com muitos colegas com ansiedade, preocupados como é que vai ser, inclusive, o retorno às aulas, que já se ventila, né? Sem vacina, sem EPIs, sem a mínima condição de segurança sanitária para os alunos e para os professores, né? Os professores também se preocupam com a sua saúde, com a saúde da sua família, da comunidade como um todo. Então, é bastante complicado. E queria também colocar que a questão do ensino remoto, mesmo numa situação ideal, onde a maioria dos alunos tivesse acesso à internet, tá? Digamos que, mesmo assim, da forma com que está sendo proposta, sem formação docente, também seria um grande arremedo, né, nós entupirmos os alunos de matérias, de arquivos, de PDF, de atividades, sem uma formação pedagógica para isso, porque as aulas são digitalizadas, né, não é uma formação de EAD, a EAD prevista na lei maior, é a EAD para o ensino superior, onde tem um projeto político, um plano de ensino, né, onde esse aluno tem, por ser maior de idade, tem maior autonomia, maior senso de auto-organização, maior disciplina, maior independência de movimento, de cumprir os seus horários. Agora, tu querer transferir esse modelo que tem todo um embasamento teórico, técnico, de EAD, que eu não quero aqui desqualificar de forma alguma, no nível superior, mas transferir esse modelo que as pessoas sequer conhecem para o ensino da educação básica, para os primeiros anos, para o ensino fundamental, é no mínimo uma irresponsabilidade pedagógica, né? Então, é bastante temeroso essa questão de ensino remoto feito no improviso, né? Mesmo numa situação onde as pessoas tenham, né, um maior acesso. Então, é algo assim que a gente não pode trabalhar no improviso, no arremedo, só para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Então, acho que essas situações são de alta responsabilidade, né? Eu já sou um pouco mais radical. Eu acho que é um debate até que
muitos colegas evitam, mas eu acho que esse ano é um ano atípico, né? A gente não pode estar preocupada apenas em passar de ano ou rodar de ano o aluno, não tem como a gente avaliar, dar nota para essas tarefas que foram entregues. Imagina tu avaliar 20% da tua turma. Se tu avalias, se tu dá nota, tu já está condenando os outros 80% a uma, entre aspas, repetência, a um fracasso escolar, né, cuja responsabilidade ele não teve nenhuma. Então, é uma situação bastante delicada. Eu acho que os professores precisam de uma atenção muito especial, né, em relação a esse apoio pedagógico, inclusive emocional, nesse momento. Então, isso é algo que realmente nós precisamos e não podemos brincar com a nossa categoria, né? Inclusive, para nos fazer respeitar, a gente tem que levar muito a sério essa questão e provocar esse debate. Nós temos aí o SIMPA e a ATEMPA que estão pressionando o poder público municipal nesse sentido, né, de respostas, de pressão, de qualidade de condição de discussão, de trabalho, mas está bem difícil. Na verdade, para finalizar, o que Porto Alegre e o que a educação de Porto Alegre precisa é de gestores de uma administração que realmente olhe não só com carinho, com atenção que a nossa comunidade precisa, mas com compromisso político na transformação para melhorar a vida da maioria dos porto-alegrenses. Eu fiquei ouvindo vocês aqui, eu caí, daí demorou um pouquinho, mas eu estava ouvindo vocês, e aí o Leandro me colocou de volta. E assim, agora eu perdi todos os comentários que tinha aqui, eu ia ler alguns, mas peço desculpas para todas e todos que comentaram, mas os comentários foram ao ar aqui, muitos nós lemos, nós não conseguimos ler todos, mas a gente leu, a Tavama comentou, a Fernanda comentou, e na verdade, essa live, a gente quer entender ela, queremos negociar ela, negociar não no sentido mercadológico, mas ela é uma negociação de posições, é uma negociação de percepções. É assim que eu tenho enxergado as lives, que elas servem para a gente ver o que as pessoas estão sentindo, para a gente olhar a partir do olhar dos outros e construir mudanças. Nós precisamos ter esperança de construir mudanças. O Paulo Freire dizia isso. Se eu luto com esperança, eu posso esperar pela mudança. Mas eu estou lutando e estou construindo essa mudança com os outros. Eu acho que a nossa live hoje, ela serve para pensar isso. Tanta coisa boa que se lutou e se construiu. O espírito de esperança lá na Lomba, que é o exemplo que as colegas trazem, mas também na cidade de Porto Alegre. Eu acho que nós temos que nos imbuir desse termo. Esse termo tem que inspirar a nossa trajetória, principalmente num ano que é sim um ano decisivo. 2020 é um ano decisivo, assim como 2021 vai ser um ano decisivo, assim como cada mês é um ano decisivo, porque a classe trabalhadora, ela está sob o jugo do capital. Ela está sofrendo dioturnamente porque ela não consegue aproveitar o que ela produz. O ser humano, enquanto classe trabalhadora, que é a maioria, nós podemos dizer que a humanidade ela é formada por trabalhadoras e trabalhadores. Só que é uma lógica econômica que coloca as pessoas em par de desigualdade. E eu acho que todas essas experiências, todos esses debates, essas reflexões que a gente tem feito nas lives, a própria experiência opressora que a gente está vivendo, ela tem que servir como um combustível para a gente superar ela. A gente não pode repetir isso, e não pode deixar isso se repetir. É como a ditadura militar no Brasil. A gente tem que, a todo momento, debater e construir argumentações para dizer que existe livro de história, para ler a história de fato, para saber o que aconteceu. Porque senão, daqui a pouco, a gente tem alunos, e eu já tive alunos assim, que repetem o que vem no WhatsApp, que no tempo da ditadura era bom. Eu até brinco com eles, o tempo da dentadura, tá, legal, bacana, né? Então, a gente tem que ir conversando com eles, tem que ir dialogando, porque nós estamos vivendo uma dificuldade que é um tempo da pós-verdade, das fake news. E o tempo de uma fragmentação da classe trabalhadora, que o que importa é coisinhas fragmentadas, não podemos ver a realidade dessa forma. Acho que a gente tem que ver as nossas relações sociais como um todo. Uma coisa encadeia na outra. Eu acho que tem a defesa dos direitos, das minorias, que nós temos que construir sim com força. Por exemplo, o povo indígena está sendo massacrado. Nós estamos vivendo um novo genocídio.
Nós voltamos 500 anos atrás, o povo negro continua cada vez mais o ataque feroz a eles, porque a gente vê os milicianos tomando conta do Estado brasileiro. E os milicianos, a gente sabe de onde eles surgiram. Eles surgiram construindo suas riquezas e seu poder, oprimindo o povo negro das favelas. Não preciso falar mais sobre isso. A gente sabe que nós conhecemos história. E a gente sabe que as pessoas que estão lá, elas são contra as cotas, por exemplo, raciais, porque elas são, de fato, racistas. Isso a gente tem que entender e compreender. Isso precisa ser objeto de estudo e reflexão na escola. E aí eu quero fazer uma provocação aqui. A escola tem que parar de ser conteudista. Nós não podemos entrar nesse ondão. De novo, sabe, Fernanda e Itabama, vocês colocaram aqui muito bem, nós continuamos brigando contra as mesmas coisas, sim, de fato, e tem que revisitar as coisas boas do passado, para reformular, para rever, para refazer as lutas, porque a todo momento a luta de classes tu avança e tu retrocede. Tu avança e tu retrocede. Nós tínhamos na cidade, quero dar só um exemplo, piscinas públicas que funcionavam maravilhosamente bem. Os alunos e as alunas das escolas públicas iam lá, acessavam o veraneio decente, com brincadeiras, com jogos, com diversão. Não precisavam sair de Porto Alegre. Hoje, tu só vai acessar um verão decente se tu sair de Porto Alegre, e para sair de Porto Alegre tem que ter dinheiro. Então, não interessa para o governo que aí está, e não é de hoje, aí não é só essa legenda, esse prefeito, é o conjunto de partidos que representam um ideal de cidade, uma cidade privatizada, uma cidade para poucos. Tanto é que a gente vê qual é a grande obra, Itabama, que está tocando a cidade, que está funcionando mesmo na pandemia, a Orla do Guaíba. E para ir na Orla do Guaíba, uma família com 5 filhos vai ter que ter no mínimo R$60 para pagar de passagem, de ônibus para ir e voltar, para que todos possam acessar a Orla do Guaíba. E o pai e uma mãe não conseguem ganhar R$30 por dia nas periferias para poder comprar alimentação para esses filhos. Então, a cidade pensada só para a Orla do Guaíba é a cidade para uma minoria. É uma cidade de vitrine. Enquanto na Lomba do Pinheiro, uma coisa que não era para acontecer mais, que é onde vocês moram, a falta de água em todo o verão. Então, não é só não ter a piscina, é tu não ter a água para beber, para cozinhar, para tomar banho. Então, assim, o direito à cidade, ele precisa ser olhado a partir de quem está lá na base. Eu acho que a educação popular, ela tem que servir para isso, para nós que estamos nas escolas, para a gente começar a pesquisar mais. Talvez o ano letivo não possa mais ser assim, vou voltar para a escola e vou começar a dar aula, agora vai acontecer o ano letivo que estava perdido, não, acho que nós temos que chegar na escola, pesquisar, ouvir uma semana de debates, ouvir o que aconteceu com essas famílias, conversar, dialogar, construir, pensar se é mesmo da forma anterior que a gente deve voltar. Acho que tem que ser um momento que a gente tente revolucionar essa educação. Tem que pegar os livros de Paulo Freire. Eu falo Paulo Freire porque Paulo Freire, para mim, é uma referência desde a graduação, né? Não é porque eu sou fanático. As pessoas acham que a gente, professor público, sindicalista, é fanático, esquerdopata. Não, é porque ali, gente, tem muita teoria. E é uma teoria simples de entender. E é uma teoria real de quem é trabalhador, quem é classe trabalhadora. Nós aqui, os três, vêm de escola pública. Praticamente todo mundo que está aqui comentando, colocando seus comentários, vem de escola pública. Então, a gente acredita na escola pública. É ela que não escolhe aluno. A escola pública não escolhe aluno. E a educação popular, ela, diante dessa diversidade de alunos, quer que cada um possa ser aquilo que deseja e que aquilo não seja bloqueado pelas relações sociais que são desiguais. Então, ela tenta desamarrar isso. Eu acho que hoje o debate não se encerra, né, Itabama, Fernanda, na verdade, o começo é sempre um recomeço de debate. Cada encontro, cada reencontro entre professoras, entre educadores, enfim, entre militantes sociais, é o momento que a gente pensa, olha, como dizia o Paulo Freire, é preciso olhar o passado para entender ele e poder projetar o futuro. Então, não tem como a gente construir possibilidades novas se a gente quiser olhar o passado e repetir ele. Então, a pandemia tem que servir para isso, para que a gente olhe o passado. Vamos revisitar? Vamos. Só que agora nós temos que anunciar uma escola nova. Nós temos que repensar isso. Eu acho que as experiências que vocês têm, as experiências que vocês trazem, esse debate e o que vocês fazem na prática. Todo dia vocês estão revisitando a experiência, o saber de experiência feito.
para que a gente anuncie um novo movimento, faça novas aprendizagens. Que é aquilo que o Freire dizia, ensinar não é depositar uma coisa em alguma outra pessoa, em outrem, né? Nós aqui não estamos depositando conhecimento, a gente está dialogando. E a partir disso, dessas relações, dessas nossas falas, dessas nossas reflexões, muitos outros vão continuar fazendo suas reflexões, nós vamos continuar trazendo pontos de interrogação, de exclamação também, porque a gente tem que levar a nossa voz, mas é preciso a gente esperançar, que eu acho que a grande mensagem que fica para mim desse encontro nosso é esperançar, que é possível, tanta coisa boa, tanta coisa bonita se viveu, se pode viver mais. Eu acho que a classe trabalhadora é aquilo que o Paulo Freire dizia, quero repetir de novo. Vamos esperar, sim, mas com esperança e lutando. Nunca parando de lutar, nunca desacreditando na luta, porque a luta, ela muda a vida. Então, assim, Tavama, muito obrigado pela tua luta, muito obrigado pela tua experiência, pela tua construção, por acreditar que é possível mudança, né? Porque a gente, assim, nós aqui somos professores, a gente tem estabilidade, está bem colocado no mercado de trabalho, digamos assim, só que a gente vislumbra um novo horizonte, para que todos possam ter o direito a uma profissão, possam ter direito a estar, né, e ser visto como ser social, como sua identidade, sua subjetividade, e não é isso que acontece para a maioria. A própria Fernanda também. Muito obrigado, Fernanda, pela tua luta, eu acompanho muito a tua história, e sou muito orgulhoso de ser amigo de vocês duas, porque a gente seguido está se falando no WhatsApp, ou está se vendo na rua, ou botando a boca no trombone. Outro dia eu e a Tavama fui lá, eles estavam lá protestando contra o fechamento da CEITEC, e a Fernanda, a gente dialoga também, universidade, enfim. Nós temos que estar nos espaços, gente, é preciso disputar os espaços. Esse é um ano de disputa, é preciso ver os projetos que representam a classe trabalhadora, é preciso ver o que está por trás, porque eles estão fazendo muita cortina de fumaça, eles não querem sair do poder. Eles entraram em 2016, sem o voto do povo, sem a democracia, e eles não querem sair. O projeto deles é de 20 anos, então a gente não pode brincar no ponto. Nós precisamos entender, e eu acho que Porto Alegre tinha que estar dando um exemplo de unidade do campo popular, e não está bacana, não está bacana. Eu digo aqui como cidadão, não está bacana. Eu milito no partido, eu me regro pelo partido, só que em Porto Alegre, eu acho que as esquerdas deveriam dialogar mais. Acho que há tempo para dialogar, há tempo para fazer aquilo que Freire dizia, o inédito viável. Ele é possível. Acho que a gente tem que conversar, tem que dialogar e construir. Então, passo para as palavras finais para vocês duas, e a gente se vê no outro momento. Que legal, Jonas, foi maravilhoso. Eu queria só fazer uma observação, a Janaína colocou aqui Tem vários comentários, queria ter tempo para ler todos, né? Mas a nossa luta histórica a favor dos cursos de pedagogia na cidade de Porto Alegre e na UERGS, né? A Associação de Educadores Populares de Porto Alegre tem tido algumas agendas, inclusive junto com o gabinete da Sofia Cavedon. Eu gosto de salientar aqui, porque ela é uma pessoa importante para a nossa associação e para o nosso movimento, e a gente não conseguiu até agora articular um curso de licenciatura para educadoras e educadores, sobretudo aqueles que já trabalham como professores e educadores sociais, estão trabalhando, e a gente não conseguiu nem mesmo na URGS, né? A gente protocolou um documento este ano reivindicando o curso noturno de pedagogia, que é um absurdo que a nossa Universidade Federal não tem um curso noturno para trabalhadores e trabalhadoras. Então, existe um documento protocolado lá na URGS, em nome da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, colocando na pauta ali o número de educadores da educação infantil sem formação em nível superior, também a questão dos educadores sociais. Mas só para dizer que nós estamos lutando, é bem difícil luta com um governo que não quer governar para a classe trabalhadora, né? É muito complicado, e isso se dá tanto em nível municipal, federal, né, nacional, quanto estadual. Mas eu queria encerrar aqui com uma canção óbvia da Pedagogia da Indignação, que é muito bonita, e eu acho assim, eu não sei cantar, porque senão eu cantaria, né? Mas eu vou ler o poema. Acho que representa um pouquinho tudo que a gente falou, e também para Miriam, que está aqui, Renato, Soraya, Elisete, Gilmar, Joyce, Alexander, o Alexandre, a Janaína, o Gilson, Elisângela, Carmen, a Fátima Baierle, que estava aqui, a Jaque,
Silvia, né, que foi minha vizinha, que legal, adorei que ela está aqui. Enfim, todas essas pessoas maravilhosas, Magnólia, que estão aqui, Adriane, Merle, a Marli, todas essas pessoas, eu acho que dedico com muito carinho, né, em nome da Tavama, do Jonas, e dos educadores e educadoras populares, que ser educador popular é militar pela educação popular, né, não é uma profissão. Então, eu peço permissão para ler esse poema, ele é curtinho, e encerro a minha fala a partir da finalização da leitura do poema. Escolhi a sombra desta mangueira para repousar do muito que farei. Enquanto esperarei por ti, quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas, meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais, meus olhos verão o que antes não viam. Enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, com palavras fáceis, que já chegaste, porque estes, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como jardineiro prepara o jardim, para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire, em Pedagogia da Indignação, que foi lançada após a sua morte. Obrigado, muito bom. Tavama, as suas considerações. Belíssima escolha, Fernanda. Bom, na verdade, eu queria, então, dizer que a educação popular, ela é um espaço de denúncia, né, das injustiças sociais que o povo sofre, mas ela também é um espaço de anúncio, né, e quero aí também fazer um trocadilho ali, ao mesmo tempo em que a gente denuncia esse sistema excludente, esses governos usurpadores, nós temos que anunciar a boa nova. E a boa nova é o povo mobilizado, o povo consciente, e nós somos os construtores dessa consciência, dessa mobilização. E queria, então, saudar todos os que nos acompanharam até aqui, saudar a Fernanda, um grande abraço, Fernanda, bem apertado, estou louca de saudade de ti, no Jonas também, e dizer que a nossa tarefa é essa, né? É anunciar a mobilização, a conscientização e dizer que uma nova cidade, um novo estado, um novo país é possível, mas que a gente vai ter que arregaçar as mangas, já estamos, né? Mas e fazer aí o inédito viável, né? Que tanto preconizou aí o Paulo Freire. Uma boa noite a todos vocês. Valeu, brigadão, Fernanda, pelo poema, brigadão para as duas pelas palavras. Foi muito legal estar aqui com vocês, acho que todo mundo adorou essa nossa conversa, diálogo, que também foi regado a muitos comentários, muito diálogo com quem está aqui conosco, sintonizado, porque a gente está em busca daquilo que a gente mais espera que aconteça logo, né? Que a justiça social e igualdade substantiva, que todos possam ter oportunidades iguais para viver na sociedade, estar no mundo. Então, gente, nos vemos amanhã, meio-dia, vamos conversar sobre orçamento participativo com o Assis e com o Felisberto, que foram gestores do orçamento participativo na Frente Popular, vários governos que teve, de muita decisão do povo sobre onde ia o dinheiro do povo, que é o dinheiro dos impostos, que é do povo, que agora quem decide não é o povo mais. A gente quer ver como é que era isso, funcionava, não funcionava, como é que era. Vamos ver na boca de quem presenciou e quem esteve junto lá naquele momento. Então, gente, um grande beijo, Tavama, um grande beijo, Fernanda. Se cuidem e fiquem em casa se puderem. Quem não puder, se cuide quando sair na rua bem aparelhado, né? Máscara, enfim, quem tiver outros
aparelhos importantes, CPI usa também. E para todos que acompanharam, um grande beijo no coração de todas e todos. Nos vemos em outras lives e compartilhem essa. Vai ficar lá no canal do YouTube, Professor Jonas TV, quem quiser acessar, passar, enfim, para os alunos, para debater. A gente fez aqui uma reflexão, fez aqui um diálogo. Eu acho que amanhã vamos fazer outros e vamos seguir dialogando, porque a luta não para. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.